agora para o nosso 8º momento síncrono aqui da disciplina Mecânica dos Sólidos 1, do quadrimestre suplementar 2020, 02, né? E eu estava comentando aqui com a turma que a gente está indo para a quinta semana, né? Estamos finalizando a 4ª semana e estamos indo para a 5ª semana do curso, né? Já estamos na metade do quadrimestre suplementar. Então, nessa semana e na próxima, a gente vai trabalhar conceitos relacionados a características geométricas das seções transversais. Por quê? Porque no próximo conjunto de conteúdos, principalmente os conteúdos finais, a gente vai ver, né, lá no final que para fazer estimativa de tensão normal, tensão de cisalhamento, a flexão e a torção, a gente vai precisar obrigatoriamente dos esforços internos e das características geométricas das seções transversais. No momento síncrono passado e nessa semana, né, no material que a gente disponibilizou no Moodle, a gente propôs, né, a integração e entendimento sobre dois conceitos, né, que foi centroide e momento estático, na verdade, né? Ou seja, momento estático, para eu calcular o centroide, eu preciso calcular o momento estático. Tá? Então, esses dois conceitos, eles obrigatoriamente foram apresentados. No momento síncrono no primeiro momento síncrono desta semana, a gente fez a apresentação da aplicação da definição, né, de centroide, usando lá, né, uma dada figura, eu acho que a gente fez um triângulo, né, eu não lembro, fez a determinação do centroide de um triângulo utilizando a definição, ou seja, processando a integral. E também eu acho que fizemos o centroide de um quarto de círculo também, né? Aplicando a definição integral, até salientando a questão do contorno da figura, né? Utilizando coordenadas polares. A gente enfatizou também que nós não vamos destacar e focar a aplicação desses conceitos, né, via integral. Não, cálculo de integral, vocês já viram lá em FUV e FVV, essa não é a intenção. A intenção é justamente a gente trabalhar, né, com o cálculo dessas informações a partir do resultado base dessas integrais já definidas no sentido de pegar essas informações e calcular centroide de figuras mais complexas, né, que é justamente o tópico que a gente vai desenvolver hoje. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente começar a utilizar a lousa, né? Vamos ver se ela colabora bastante hoje. Deixa eu ver, compartilhar a tela. Na verdade, eu encerrei o compartilhamento de tela, né? Deixa eu compartilhar. Compartilhar. Ver se ele vai. Está demorando um pouquinho hoje. Ainda não compartilhou, né? Não estou vendo aqui aquele espelhamento infinito que dá na telinha. Quando não é a lousa, agora é isso aqui. Uma outra coisa. Eu fiz a correção, né, da segunda bateria, né, de exercícios, da lista de exercício. Gostei bastante também do resultado, né, de todo mundo. Eu acho que só teve um grupo, né, eu acho que a segunda lista eram 17 questões, efetivamente, não é? E aí ficou um grupo para cada questão. Eu acho que teve um grupo, eu não sei se foi o grupo 16, que pegou aquela questão com as várias chapazinhas, eu não sei se foi, que teve algumas soluções ali que não estava coerente, aí eu peço, eu não sei se é o grupo 16, tá? Gente, eu não estou lembrado que questão é essa, mas eu peço que os membros do grupo depois conversem comigo no particular para a gente discutir um pouquinho mais sobre, né, a solução daquela questão ali, né, porque tem algumas definições ali que vocês deram que não está com coerência. Vamos. Agora eu acho que vai. Foi. Vou compartilhar aqui.
Tá todo mundo vendo o compartilhamento? Pode alguém me confirmar? Sim, professor. Perfeito, Pedro. Então, assim, olha, hoje a gente vai ver, né, a aplicação do que a gente desenvolveu no primeiro momento síncrono, resultado aqui, vamos dizer assim, particularizado aqui numa tabela, para se calcular centroides de figuras planas mais complexas, tá? Eu deixei essa tabela aqui nesse slide colaborativo, mas tem também um material que vai ajudar vocês na solução dos exercícios. Além dessa tabela daqui, tem uma outra, né, que com mais, vamos dizer assim, informação relacionada a mais figuras planas, tá? Mas essas daqui são suficientes para o que a gente vai desenvolver hoje. Tudo bem? E era o que eu comecei aqui a escrever algumas coisas antes da aula para a gente adiantar um pouco, né, dentro do que a gente vem aí passando. Então, o objetivo aqui é fazer 3 aplicações de determinação de centroide de áreas compostas. Então, como é que a gente vai fazer isso? Quando a gente tem uma área que pode ser dividida em partes cujos centroides são facilmente determinados, então, na verdade, esses centroides facilmente determinados são centroides tabelados nessas tabelas auxiliares que eu já disponibilizei para vocês. Ou seja, eu vou ter uma figura composta por retângulo, triângulo, quarto de círculo, né, e aí assim vai, tá? Esses elementos eles são facilmente, né, os centroides desses elementos eles são facilmente determinados pela definição. Na verdade, isso daí já está tabelado, ou seja, a definição já foi aplicada e esses resultados já estão tabelados. Ah, professor, mas eu quero praticar a definição. Então, tudo bem, pega aí a tabela, né, utiliza mais ou menos a lógica que a gente fez no primeiro momento síncrono e recupera todos esses resultados da tabela. A intenção não é ficar, vamos dizer assim, gastando tempo em desenvolver uma habilidade que era para ter sido desenvolvida lá atrás. Porque isso daí, na verdade, é uma habilidade de cálculo, né? De aplicar, de ver o elemento diferencial mais fácil para se processar integral, seja ela em coordenadas retangulares ou em coordenadas polares. Essa não é a intenção aqui. A intenção é justamente focar nesse momento síncrono. A partir desse resultado, que eu sei de onde veio, eu calcular a centroide de figuras planas complexas constituída de figuras mais básicas. E para isso, a gente vai utilizar a mesma lógica que comentamos no primeiro momento síncrono dessa semana, que é aplicar o princípio dos momentos para, vamos dizer assim, chegar nas expressões que vão me dar condições de calcular, né, o centroide dessas figuras planas mais complexas a partir de figuras planas, a partir do conhecimento do centroide das figuras planas, né, conhecidas. Então, o que eu estou falando aqui? Né, eu tenho um sólido aqui, né, um sólido não, eu tenho uma área aqui, e essa área, né, eu estou dividindo, na verdade não é área aqui, eu estou generalizando, eu tenho um sólido mesmo que vai ter um peso e depois uma massa, e aí por tabela a gente vai chegar na área. Eu vou formalizar, né, dessa forma para até vocês ficarem com uma definição do tipo que a gente só, né, foi no blá 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 no momento síncrono passado. E aí eu tenho, na verdade, o centro, né, o centro de gravidade, aqui não é o centro de gravidade, tá, desse sólido, onde atua a força-peso dentro das hipóteses ali que eu já coloquei no momento síncrono passado. Eu sei que esse centro de gravidade aqui, ele tem uma coordenada x barra em relação à minha referência. O objetivo é calcular, não é, esse x barra a partir de informações de partes do sólido que eu já conheço especificamente. Então eu sei, não é, que essa partezinha do sólido aqui, ele tem um peso W1 e eu conheço, na verdade, o x barra 1, ou seja, o centro de gravidade dessa parte. Eu conheço, tá? Essa informação é conhecida. Eu também conheço, né, o x barra 2, ou seja, eu tenho aí os elementos da parte 2. Deixa eu só tirar esse negócio aqui para não poluir o desenho. Vou tirar esse x barra daqui e vou colocar lá para baixo. Para depois o professor de Fundamentos de Desenho Técnico não brigar comigo, né?
que eu estou ensinando coisa errada para os alunos, fazendo cota errada, né? Então, aqui bonitinho, né? Eu tenho essa informação aqui também, x barra 2, e eu tenho também a informação x barra 3, ou seja, todas essas partes desse sólido, eu tenho, de alguma forma, tabelada essa informação. E a partir do princípio dos momentos, eu vou utilizar essa informação para calcular, olha só, para calcular esse x barra aqui, total do meu sólido. Para calcular, na verdade, o objetivo aqui é calcular esse x barra aqui do meu sólido. X barra e aqui essa informação x barra 3. X barra 3. Como é que eu vou fazer isso? A partir do princípio dos momentos. O momento que essa força-peso me dá em relação à minha referência aqui, que é a origem do sistema, é o mesmo momento que as parcelazinhas de peso que compõem cada um desses elementos, que no somatório é o próprio, né, o próprio sólido de massa m, que é igual a m1, m2, m3, vai me dar a expressão para se determinar o CG, né, o centro de gravidade desse sólido. Então, é justamente essa intenção. Então, aplicar novamente o princípio dos momentos. Utilizando a regra da mão direita aí em relação ao ponto O, eu vou ter que o momento da força peso, né, total, que é menos W, o x barra, vai ser igual a menos, tá, x barra 1 vezes o peso 1, mais x barra 2 vezes o peso da parte 2, mais x barra 3 vezes o peso. O que a gente está fazendo aqui, gente, em termos de formalizar essa definição, ele pode ser aplicado no que a gente só comentou, né, no primeiro momento síncrono dessa semana. É só enxergar lá, né, cada uma dessas partezinhas como um diferencial de peso. Lembra que a gente colocou lá, foi um dW? E aplicamos essa mesma lógica, né? O momento provocado pelo diferencial de peso de cada um dos diferenciais, infinitos diferenciais de peso que compõem o peso total do meu sólido, vai ser igual ao momento produzido pelo peso total do sólido, tá, distante de uma posição que eu quero calcular, que me dá esse mesmo momento. Então, na verdade, aqui, né, qual foi a passagem que a gente saiu daqui para se chegar em área? A gente enxergou, né, o peso como massa vezes a aceleração da gravidade, colocamos a massa específica aí, né, na jogada, que é massa sobre volume, isolamos a massa, né, ou seja, massa é volume, massa específica, voltamos aqui, né, jogamos isso daqui nessa expressão, ou seja, colocamos o peso em função do volume e da massa específica, jogamos ela aqui. Se a massa específica, se o ρ, na verdade, for constante, veja que eu saio, né, de um centro de gravidade, né, depois centro de massa, né, como o ρ é constante, eu fico com volume. Tá? Então, eu fico com uma característica puramente geométrica, né, que é o centroide de volume. Só que eu posso escrever o volume a partir de uma área vezes espessura, né? Claro, aqui, para a gente fazer essa passagem, tanto o ρ tem que ser constante, né? Tem que ser constante, tá? E aí você enxerga que vai ter ρ aqui e ρ aqui vai se isolar. E substituindo o V por A vezes espessura com espessura constante, eu fico com as expressões que a gente formalizou, né, na aula passada, no momento síncrono passado. Ou seja, a área vezes x barra é igual a x barra 1 vezes área 1, mais x barra 2 vezes área 2, mais x barra 3 vezes área 3. Ora,
Se eu conhecer o centroide de cada uma dessas áreas parciais que compõem a área total, eu consigo calcular o centroide da área total. Por que conta? Fácil, fácil, fácil. X barra, ele vai ser o somatório de 1 até o número de partes de áreas, tá? Eu vou começar a chamar essas áreas de partes, parte 1, parte 2, parte 3. Né? Razão de área, né, de cada parte vezes o centroide de cada parte em relação à referência que eu dei sobre a área total da figura. Quem me define o que seria o numerador dessa expressão? Qual é a característica geométrica associada a essa conta aqui? Área vezes distância do centroide da área para o eixo de referência que eu estou estabelecendo. Área vezes distância. Qual é o conceito associado aí? Qual é a característica geométrica aí associada? É o momento, o quê? Tem duas possibilidades de denominação. Momento de primeira ordem ou momento... Alguém está colocando aí no chat? Estão com soninho hoje? O Wilson colocou o momento de área aqui, professor. Momento de área também. Desculpa, Wilson. Uma terceira denominação. Momento de área, momento de primeira ordem ou momento estático. Isso mesmo. Então, aquele elemento ali, né, o numerador, é o momento estático. Veja que a gente aqui não está com integral. Né? Por quê? Porque aqui a gente está caracterizando elementos, vamos dizer assim, né, de dimensão finita, que somando esses elementos finitos de dimensão finita, eles me dão o elemento de área total. Tá? Mas o conceito está embutido. Né? A gente sabe que o momento estático é aquela integral da coordenada na área. Tá? Por definição. Mas aí vocês vão ver com as aplicações qual é o objetivo, né, desse momento síncrono. Qual é o objetivo de entender a definição. Porque a lógica é atacar os problemas que a gente vai analisar futuramente a partir do uso tabelado dessas informações. Então vamos lá. Para o exercício 17 do nosso curso. Vou inserir aqui o exercício 17. Pensei que ele não tinha atualizado. Vamos lá. Então, assim, olha só, gente. O objetivo aqui é determinar o centroide. É determinar o centroide dessa figura. Professor, o centroide dessa figura eu também consigo calcular. Né, pela definição. Tudo bem, você consegue, mas você vai ver que você vai ter um trabalho danado aqui para definir o elemento diferencial, né, nessa posição, né? Cuidado, né? Essa figura até é relativamente simples, mas se a gente começa a colocar buraquinho aqui, começa a colocar círculo aqui, né, pela definição ela não sai. Não vai sair de uma forma tranquila. Tudo bem? Especificamente essa questão, para a gente, vamos dizer assim, aquecer os motores, nós vamos resolvê-la de duas formas. Qual é o objetivo? O objetivo é realmente enxergar a figura complexa como composições de figuras mais simples. Aqui a gente tem um trapézio. Um trapézio ele pode ser dividido num retângulo e num triângulo, mas a gente vai aqui, inicialmente, resolver esse problema caracterizando partes que possam ser somadas ou subtraídas no sentido de facilitar, né, o cálculo do centroide ao máximo possível. Então, eu vou mostrar duas situações. Uma situação onde a gente vai realmente aplicar a divisão de partes e fazer o que está aqui. E a outra, a gente, ao invés de dividir essa figura complexa em outras mais simples, nós vamos enxergar outras possibilidades aí de partes. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou falando com isso? Olha só. A primeira situação aqui que eu vou querer destacar é justamente essa aqui. Olha. Eu vou, ao invés de enxergar aqui
um retângulo e um triângulo, eu vou resolver esse problema aqui enxergando esse retângulo externo total de 160 por 120 e enxergando essa segunda parte aqui desse triângulo de base 120 e altura 60. Olha só. Então, eu vou destacar aqui o que eu vou fazer. Eu tenho essa parte 2 aqui, que é esse triângulo, e a parte 1, na verdade, é esse retângulo. Deixa eu só colocar aqui para você ter organizado. Olha, a parte 1 é um retângulo de 160 milímetros por 120. E a parte 2, que eu vou trabalhar no desenvolvimento aqui dessa solução, é 120 por 60. Qual é a lógica de trabalho que você vai imprimir sempre nesse tipo de problema? É desenhar, né? Definir uma tabela onde você vai denominar a parte que é a área que eu vou analisar, tudo bem? A área dessa parte, né, da parte, na unidade em questão, no caso aqui, milímetros quadrados. Eu vou destacar o centroide de cada parte. Gente, cuidado, o centroide de cada parte em relação à nossa referência. Eu vou colocar a figura aqui embaixo para não ficar voltando a página, só para vocês verem. O x de cada parte aqui, o y centroidal da parte em relação à minha referência, e depois eu vou processar o quê? Eu vou processar o momento estático aqui, que é justamente a área vezes o x barra, ou seja, né, deixa eu colocar aqui, ó, a área, eu estou denominando assim, de A, né, a área, o produto da área vezes o centroide x de cada parte, o produto da área vezes o centroide y de cada parte, e depois de fazer isso, eu vou processar um somatório. Eu vou processar um somatório aqui. Eu vou processar um somatório na área total, né? Medida na área total, e processar um somatório justamente dos momentos de área ou momento de primeira ordem, né? Momento estático. Tudo bem? Olha só, deixa eu só colocar aqui de novo a figura, para a gente não ficar voltando, indo e voltando, e ela está aqui, que facilita. Então, deixa eu ampliar ela aqui, para você ver. Então, olha só. O que eu vou fazer primeiro? Eu já denominei aqui, né? Eu denominei aqui que a minha área 1 é 120 por 160. Tudo bem? Então, a área é muito fácil, né? A área da parte 1 é a área do retângulo, tá? Ele vai me dar 19.200 milímetros quadrados. Aí, o que acontece? Qual é o x barra da parte 1 em relação ao meu sistema de referência? Gente, é em relação ao sistema de referência. Então, a minha parte 1 está aqui, ó. Então, o x, né, barra dela é o centroide, né? O centroide dessa figura aqui, ó, do retângulo, né, é esse ponto aqui, que está a 60, né, dessa medida, e 160, não é? Ele está a 80 daqui. Ou seja, o x barra da parte em relação à minha referência, que eu estou determinando o centroide dessa figura complexa, e o y da parte em relação à minha referência. Está aqui, 60 e 80. Alguém tem alguma dúvida em relação à determinação do centroide do retângulo? Essa informação eu teria que tabelar, eu teria que processar a integral lá, mas tabelado eu sei que é metade da base e metade da altura. Tudo bem? Por quê? Porque essa figura ela tem dupla simetria. Eu sei que a dupla simetria, ou seja, os eixos de dupla simetria, a interseção dele me dá o centroide. Isso já foi discutido.
Tá? Então, eu sei que o x barra da parte 1 vale 60, e eu sei que o x barra da parte 2 vale 80. Para eu completar a tabela agora, ó, basta multiplicar. 19.200 vezes 60, 19.200 vezes 80. Gente, muito cuidado que x barra y barra pode ter sinal negativo. Depende do sistema de coordenada de referência que eu adotar. Por exemplo, eu poderia ter adotado aqui, ó, um sistema de referência aqui, ó, x, y. E aí? Essa coordenada daqui para cá não seria negativa, de 60, e essa coordenada daqui para cima não seria também negativa? Eu tenho que me preocupar com o sinal da coordenada em relação ao sistema de coordenada que eu adoto como referência. Muito cuidado. Então, nesse caso aqui eu não tenho isso, né? E agora basta eu colocar os valores aqui multiplicados. Eu vou colocar aqui 1.152 vezes 10 a 3. Vão conferir nas contas aí. E 1.536 vezes 10 a 3. Isso daqui eu tenho as unidades, né? Isso aqui é milímetro ao cubo, isso mesmo, milímetro ao cubo, que é a área vezes distância, né? Isso daqui milímetro, né? Ó, as unidades aqui, ó, milímetro e milímetro. Vamos para a parte 2. A parte 2, olha só, gente, a parte 2, eu vou apagar agora aqui, ó, o que eu fiz, tá? Eu vou apagar aqui o que eu fiz para tirar a poluição aqui do desenho. Na parte 2, o que eu defini foi esse triângulo aqui, ó, de base 120 e altura 60. Ora, né, é esse elemento aqui, ó, é esse elemento aqui. Ora, na aula passada, no momento síncrono passado, a gente chegou, né, no centroide do triângulo. O centroide do triângulo, ele está a 1/3 daqui e 2/3 daqui, né? São 2/3 dessa medida, ou seja, 2/3 de 120 e 1/3 de 120. Então, eu já sei que o x barra, ele vale quanto? 240 dividido por 3, né? Ou seja, o centroide, tá? A coordenada x barra do centroide da parte, ela me vale 120 vezes 2 dividido por 3. 240 dividido por 3 me dá 80. Por isso, do 80 que a gente vai colocar aqui. E o y barra da parte, ele vale essa medidazinha daqui, ó. Essa medidazinha daqui, ó. Essa medidazinha daqui, ela é 1/3 dessa altura aqui, né? Porque ela é 1/3 de 60 e 2/3 de 60. Foi isso que a gente encontrou na aula passada. Ah, professor, mas essa informação, a lógica é você pegar na tabela. Se você pegar na tabela do material de apoio que eu dei, você vai ver isso daí. Mas no momento síncrono, no material que a gente colocou para você estudar nessa semana, a gente apresenta a aplicação da definição, para você saber de onde é que veio essa informação do centroide dessa figura, que é o triângulo. Então, eu sei que a medida que eu tenho que colocar aqui na tabela é essa altura daqui, que é 60 dividido por 30, que vale 20. Então, vamos lá. 60 dividido por 30, que vale 20. Está aqui. E agora, a gente coloca a área. Só que, o que é que acontece? Essa área aqui que a gente está achurando aqui de roxo, ela não compõe a figura, né? Na verdade, a gente quer compor a análise do centroide dessa figura pela subtração dessa área de 120 por 160 menos essa área do triângulo daqui. Então, essa área do triângulo daqui, a gente vai colocar negativo, menos 3.600. E olhe que eu carrego o sinal dessa área vezes o x barra e dessa área vezes o y barra. Veja que esses valores aqui, ó, eles carregam o sinal. Professor, e se as coordenadas também fossem negativas, ia carregar o sinal? Com certeza, meu querido. Com certeza.
Aqui vai sinal para tudo. Se eu somo áreas, as áreas são todas positivas. Se eu coloco uma lógica para determinar o centroide numa situação onde eu estou tirando a área, essa área tem que ser negativa, né? Eu tenho que excluir essa área. 72 vezes 10 a 3, negativo. Então, processando agora o somatório, eu tenho aqui como área final 15.600 milímetros quadrados e de momento estático 864 vezes 10 a 3 e 1.464 vezes 10 a 3. Acabou a questão, né? Fizemos isso, acabou a questão. O que a gente precisa agora é justamente, deixa eu passar para a próxima página, é dividir, né? Ou seja, o x barra vai ser o somatório, né, do A vezes o x da parte, né? Ou seja, a área de cada parte, tá? Vezes o x barra de cada parte, dividido pelo somatório, né? Pelo somatório de A de cada parte. Vamos colocar assim, A da parte, deixa eu voltar lá para ficar organizadozinho. Então, aqui eu vou ter um A da parte, tudo bem? E esse somatório, esse aqui de baixo, né, é o somatório de todas as áreas de cada uma das partes. E aqui o somatório, né, relacionados aos momentos estáticos, tá? Em x e em y. Então, aqui nesse caso, eu vou ter, né, o valor de 864 vezes 10 a 3, dividido por 15.600. Isso daqui vai me dar um centroide de 55,38 milímetros. Quando você calcular esse tipo de problema, né, de analisar esse tipo de problema, você analisa para ver se o centroide faz sentido, né? Não adianta aqui você ter uma figura com essa dimensão aí de 120 por 160, né, aproximadamente, e você encontrar um centroide de, sei lá, 1.000 milímetros em X. Não, tem alguma coisa errada. Para, dá uma respirada, né? E, finalmente, eu tenho o y barra dessa figura, calculada com a metodologia que a gente destacou hoje, com a razão entre o somatório, né, dos momentos estáticos a y barra local, dividido pela área total, que é 15.600. Isso daqui vai me dar 93,85 milímetros. Tranquilo, não é? Vamos, como prometido, resolver esse problema utilizando uma outra lógica e vocês vão ver que vai me dar a mesma resposta. Então, ao invés de eu enxergar, né, esse problema da forma como eu apresentei, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui e separar, né, essa figura em duas partes onde a gente vai somar a área. Né? A gente vai pegar aqui, por exemplo, ó, e dividir o problema assim, ó, nessa parte 1, que é um retângulo de 120 por 100, e essa parte 2 aqui, ó, que vai ser um triângulo de base 60 e altura de 120. Da mesma forma, eu vou montar aquela tabelinha. Novamente, vou montar aquela tabelinha. Vou colocar aqui a minha tabela e colocar a figura novamente aqui para a gente ver. Então, eu vou fazer a tabela, a parte, né? A área da parte em milímetros quadrados. Vou calcular o x barra de cada uma dessas novas partes definidas para esse problema, o y barra de cada uma dessas partes em relação à minha referência, isso daqui tudo em milímetro, milímetro, e os momentos estáticos, o x barra vezes a área da parte e o y barra vezes a área
de cada uma das partes. Vou recuperar aqui a figura. Deixa eu diminuir um pouquinho para a gente ter espaço para calcular aqui. Então, a gente tem aqui parte 1 e parte 2. Ora, parte 1, área da parte 1, fácil, né? A área de um retângulo, fácil. Mais fácil isso ou fenômenos eletromagnéticos? Eu acho que é mais fácil mecânica de sólidos, né? A minha pedagogia transforme o difícil no fácil, né? Se você consegue fazer isso, você está ensinando e o seu aluno está aprendendo, né? Ou vocês estão aprendendo colaborativamente em conjunto, né? Não adianta você ser um professor e achar que tem que tornar a vida do aluno o mais difícil possível. Ou seja, quanto mais difícil aquele conceito, eu tenho que mais dificultar ainda. Não, tem que ser o contrário, né? A lógica é ser o contrário. Pegar uma coisa bem complexa e fazer com que o aluno domine, se aproprie daquilo e ainda ensine a você. Então, eu tenho aqui 12.000, né, milímetros quadrados. Ora, o x barra dessa parte aqui, olha, o x barra dessa parte, eu sei que é essa distância daqui para cá, ó, que vale 60. Perfeito? Então, eu venho aqui, ó, eu já sei que o centroide do retângulo é na metade de cada um dos lados, então, facilmente eu consigo enxergar, né, a distância, né, do centroide do retângulo 1 em relação ao eixo y meu de referência, que vai me dar o x barra. E o y barra, quem me dá dessa parte em relação à referência? Quem se arrisca? Hein, gente? Quanto é que vale? Alguém está colocando aí no chat? É essa medida daqui, ó. A Gabriela Romero colocou 55 e o Lauro colocou 110. Vamos ver. Por que 110? Ele me explica. E por que 55? É da parte 1, né? Do retângulo. Qual é a informação que eu tenho do retângulo? A informação que eu tenho do retângulo é que o centroide na vertical, né, é na metade do lado. Então, eu sei que o centroide do retângulo, isso daqui tem quanto? Tem 50. Só que daqui do centroide até o eixo x vale quanto? Vale 110. Não, não é. Teve um que acertou e teve outro que errou, né? Tu falou que se foi. O Lauro colocou 60 embaixo, mais 50 depois. Isso. É isso que eu tenho que ver. Né? É o 50, que é a medida tabelada, que eu sei que o centroide na altura do retângulo é a metade desse valor, só que a referência minha não é a base do retângulo. A referência minha é o meu x que eu estou querendo calcular o centroide da figura inteira. Então, o que a gente fez aqui no início do nosso desenvolvimento foi um x e o y de referência. E depois o x barra e o y barra de cada uma das partes em relação a essa referência, não em relação à própria figura. Tá? Então, é muito cuidado com isso daí, que isso derruba muito aluno. Então, aqui a gente tem 720 vezes 10 a 3, e depois, tanto zero que eu me perco aqui, 1.320 vezes 10 a 3. Vamos para a segunda parte. A segunda parte, nessa lógica, a gente vai adicionar ou vai subtrair a área? Nós vamos adicionar. Nós não estamos naquela primeira lógica que a gente utilizou uma figura maior menos a outra para dar o trapézio. Não, na verdade a gente está compondo o trapézio somando o retângulo mais o triângulo. Então esse triângulo agora, ele tem uma área de 3.600,
que ele vai ser somada. Agora vamos lá. Vamos olhar o triângulo agora, para calcular o x-barra. Qual vai ser o x-barra do triângulo? É essa medida daqui, ó. É essa medida daqui. Essa medida é 1/3 ou 2/3 dessa medida daqui de 120? Eu sei que o centroide do triângulo está referenciado a 1/3, 2/3. É 2/3 do vértice e 1/3 do quê? Do cateto. Tá? Então, eu sei que é 1/3, aqui, ó, essa medida daqui, ó, é 1/3 de 120. Que me dá quanto? 40. Então, vamos lá. Então, é 1/3 de 120, que aqui me dá 40. E o y barra? É essa medida daqui, ó. O y barra, ó, é essa medida daqui para cá. Veja, essa medida daqui para cá, ela é 1/3 ou 2/3? É sempre 2/3 do vértice e 1/3 do cateto. Aqui, ó, em cima, ó, 1/3 do cateto. Então, essa medida aqui é 2/3 de 60. Então, é 60 vezes 2, 120, dividido por 4, ou dividido por 3, não é isso? Me dá os 40. Então, aqui 40, aqui 40. E aí eu tenho o produto agora, né, de cada uma dessas áreas aqui pelos centroides locais de cada uma dessas áreas em relação à minha referência, me dando aqui os momentos de primeira ordem de área, ou os momentos estáticos. 144 vezes 10 a 3 e 144 vezes 10 a 3. Agora eu vou processar o somatório. O somatório aqui, ó, das áreas vai me dar 15.600 e o somatório dos momentos estáticos, 864 vezes 10 a 3, é 1.464 vezes 10 a 3. Eu observo que são os mesmos valores que a gente tinha encontrado na estratégia passada, consequentemente obtendo o mesmo valor de centroide da figura. É claro, era isso que tinha que acontecer. A estratégia, né, para resolver o problema, ele pode ser diferente, mas o resultado não. 55,38 milímetros e o y barra me dando dividido por 15.600, me dando 93,85 milímetros. Vamos fazer mais um, gente? Difícil? Super tranquilo, não é? Vamos tentar fazer 3 aplicações hoje. Aí a gente descansa. Vamos ver se dá tempo. Então, vamos fazer mais uma aplicação desse conceito. Vamos lá. Olha só. O objetivo agora é calcular o centroide dessa figura. Aí você escolhe. Como é que vocês querem fazer esse problema? Tem várias estratégias para fazer essa questão. Eu vou utilizar aqui uma estratégia, você pode em casa fazer por outra estratégia e aí comparar o resultado que vai dar no mesmo. Eu acho mais tranquilo resolver essa questão enxergando aqui duas partes, uma que eu vou somar e outra que eu vou subtrair. Tudo bem? Então, olha só, eu vou resolver esse problema enxergando essa parte inteira aqui, que eu vou denominar de 1, que é um retângulo de 240 por 300 milímetros,
E eu vou enxergar uma parte 2, que é essa aqui que eu vou achurar de roxo, tá? 2, que vai ser um retângulo de 210 por 270, ou seja, eu tirei 240 essa espessurazinha de 30, e na altura também eu tirei aqui essa espessurazinha de 30. Então, deixa eu destacar aqui essas partes, para depois você enxergar tranquilamente. Eu vou ter uma parte 1, que é o total, que é uma parte de 240 milímetros por 300 milímetros na altura, e uma segunda parte que vai ser 210 na base por 270 milímetros na altura. Vamos lá, o que é que eu preciso fazer? Aí eu vou mudar aqui, vou fazer a tabela e qualquer coisa eu puxo a figura novamente. Então, a minha tabela novamente, parte, área da parte, x barra, né, de cada uma dessas partes, o y barra de cada uma dessas partes. Aí eu vou ter o a da parte vezes o x barra. A gente poderia até colocar aqui, né, x da parte e y da parte, para não confundir com o x barra total e o y barra total da figura, né? O área da parte e o y da parte. Vou destacar aqui a parte 1 e a parte 2. E vou colocar a figura aqui novamente para a gente... Ora, a área da parte 1 e da parte 2 é fácil, porque são áreas de retângulo, né? Então, é base vezes altura, muito tranquilo. Então, vou colocar as duas aqui. Já vou colocar as duas aqui, para adiantar. Então, a área da parte 1 é uma área que eu vou somar, né? Ela entra positiva, vai estar apertado aqui, mas vamos lá. 72 vezes 10 a 3. E a área da parte 2 é uma área que eu vou subtrair. Então, é menos 56,7 vezes 10 a 3. Tá? Aí, vamos lá. Vamos para o que interessa. X da primeira parte. A primeira parte é esse retângulo de 240 por 300. Qual vai ser o x da parte 1? Então, é só eu fechar a parte aqui, ó, e enxergar que o centroide dessa parte 1 está na metade, né, dessa referência aqui, ó, horizontal, que vale quanto? 120. Então, eu sempre tenho que fazer isso. Eu tenho que olhar o x da parte em relação à minha referência. Está aqui, 120. Isso tudo na unidade aí da figura, tá? Aqui, milímetro quadrado, milímetro, milímetro, milímetro cúbico e milímetro cúbico. Saiu um M aí com mais de uma perna, mas tudo bem. 120. E o y barra dessa parte é a metade de 300, 150. Tudo bem? Olha, é essa medida daqui para cá, né? 150 milímetros. Super, super, super tranquilo. E aí, esse resultado daqui é a multiplicação disso por isso e disso por isso, respectivamente. Então, não tenho o que fazer, né? Na verdade, vocês estão vendo que é um conceito muito simples, mas que tem uma matemática aí por trás que me gerou esses resultados tabelados. E os conceitos, né, de centro de gravidade, que passou para centro de massa, que passou para centro de volume, que passou para centro, né, de área, centroide de área. Vamos agora para a parte 2. A parte 2
É esse elemento aqui retangular de 210 por 270. Então, vou fazer o seguinte, eu vou pegar, vou apagar isso daqui e destacar aqui, ó, esses elementos da parte 2. O retângulo é esse daqui. É um retângulo de 210 por 270. Então, aqui o centroide desse retângulo, em relação, né, ao próprio retângulo, ele tem daqui para cá 105 e daqui para cá é 270 dividido por 2, que dá 135. Só que não é isso que a tabela me pede. A tabela me pede a distância do centroide da figura para a referência estabelecida. Em relação ao x, né, é o próprio 105. Em relação ao x, é o próprio 105. Mas em relação ao y, não é o próprio 135. É o 135 mais os 30. Está aqui, ó. Está me mostrando. É a distância desse ponto, ou seja, é a coordenada, né, que eu pego em relação à minha referência y, né, daqui até o meu eixo de referência. 135 mais 30, 165. Perfeito. E agora eu processo a multiplicação disso por isso e disso por isso, levando o sinal, gente. Levando o sinal. Então, aqui menos 5, 9, 5, 3,5, isso aqui vezes 10 a 3. E aqui, menos 9, 3, 5, 5,5 vezes 10 a 3. Passo agora o somatório, né? Eu quero fazer o somatório. Vou fazer o somatório agora. Somatório das áreas vai me dar 153,00. E aqui o somatório dos momentos estáticos. Vamos lá, vamos colocar esses caminhões aqui de número. 268, 6500 e 144, 4500. E aí, finalmente, eu consigo calcular o x barra, né, da figura total, que vai ser quem? O x barra da figura total vai ser 268, 6500 dividido por 153,00. Isso daqui me dando 175,58 milímetros. E o y barra valendo 1444500. Vocês conferem essas contas depois, tá? Eu fiz a questão, conferi mais de uma vez, mas sempre tem a possibilidade da gente errar. 9447. Como os valores eles deram coerentes, assim, né? Ou seja, deu uma dimensão, né, coerente dentro com a dimensão original da figura, né, aparentemente, né, tá certo. Vamos para o nosso último exemplo, tá? Perfeito? Vamos lá. Então, exemplo 19, determinar o centroide, né? Ah, veja que essa figura daí seria difícil você aplicar a definição, né? E é uma figura relativamente simples, né? Muito difícil você aplicar integral. Não tem como. Vamos lá. É determinar o centroide dessa figura agora aqui, ó. Você pode aplicar a definição,
né? Não tem problema nenhum nessa figura, porque é uma figura, né, onde a gente tem aí a possibilidade de escrever essa função daqui, né, em função de x, aplicar um elemento aqui, né, diferencial e fazer o processo aí, né, de aplicar a definição. Mas a gente não vai fazer isso, a gente vai utilizar os resultados já parciais tabelados para resolver esse problema. Nesse problema, eu vou utilizar duas partes e eu vou utilizar também essa lógica da subtração. Eu vou utilizar uma parte 1, que é um quadrado de 75 por 75, né? Vai ser a parte 1, e a parte 2, ela vai ser justamente... A parte 2, ela vai ser justamente esse 1/4 de círculo aqui definido. Lembram na aula passada que a gente definiu o centroide de 1/4 de círculo? Se você pegar aí o centroide de 1/4 de círculo, tabelado, você vai ver na referência que o centroide de 1/4 de círculo, ele está aqui, ó, em relação a essa referência. Isso não é mágica não, tá? Isso daqui eu peguei, tabelado, a gente fez isso daqui pela definição, tá? A gente sabe que isso daqui é 4R sobre 3π. Eu preciso dessa informação, senão eu não consigo resolver essa questão nessa estratégia. E a mesma coisa, o centroide nessa referência aqui, né, que é o centro, né, do meu 1/4 de círculo, né, do centro do 1/4 de círculo para a horizontal é 4R sobre 3π, e do centro, né, do 1/4 de círculo para a vertical é a mesma coisa. Essa medida aqui é 4R sobre 3π. Então, a gente vai utilizar isso daqui, né, uma parte que a gente vai subtrair, a outra parte que é o quadrado, e a gente já tem essas medidas aqui. Para o raio dado, né, isso daqui vai valer 31,83 e aqui, ó, 31,83 milímetros, aqui e lá em cima. Aqui e aqui. Tá? Então, vamos só definir a minha tabela aqui, como a gente fez nos outros exercícios. Vamos lá, vamos fazer as partes, né? As partes. A área de cada parte. O x barra de cada uma dessas partes em relação à minha referência, né? O y barra de cada uma dessas partes em relação à minha referência. O produto da área da parte vezes o x barra da parte, me dando o momento estático, né, em relação a y, e aqui o momento estático em relação a x. A primeira parte é bem tranquila, é um retângulo de 75 por 75. Deixa eu colocar a figura aqui novamente, como a gente fez nos outros exercícios. Vou colocar aqui a figura para facilitar. Então, eu tenho que a área é 75 vezes 75, me dá 5.625, isso daqui milímetros quadrados. O x barra da parte está muito fácil, né? Porque o centroide do quadrado é a metade de cada lado, então, em relação a x aqui, eu tenho 37,5 e em relação a y 37,5, então muito fácil, 37,5 e 37,5. Aí eu já vou colocar aqui a multiplicação, 210, 938 vezes 10 a 3, a mesma coisa aqui, 210, 938 vezes 10 a 3. E a segunda parte é a área de 1/4 de círculo, né? É muito fácil, né? É πr ao quadrado dividido por 4, e é negativa, tá? Porque a gente vai subtrair essa parte aqui, né? Esse 1/4 de círculo,
do quadrado inteiro para a gente ficar com essa área aqui destacada em azul claro, menos 4, 4. E estava muito bom para ser verdade. Mas vamos lá. Ela volta já já. Pior que aqui está espelhando e ele parou. Lá no finalzinho, eu já estava elogiando, falando, nossa, que legal. Deu uma baixada aqui na internet, foi por isso. Alguém quer tirar alguma dúvida enquanto volta aqui a lousa? Em relação aos 2 primeiros exercícios, colocar aqui na lousa colaborativa, ou no slide colaborativo. Wilson, Cristina, Pedro, Jéssica, acho que voltou. Estamos com sorte, gente. A turma de Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 1 ontem de manhã foi péssimo, né? A gente não conseguiu evoluir de jeito nenhum. Por quê? Porque na quarta-feira o meu companheiro trabalha aqui em casa. E aí ele atende, faz transmissão de internet, e aí impossível, né? E aí foi péssimo. Não consegui desenvolver a aula, foi péssimo. Então, menos 4, 4, 17, 8, 6. E aí vai. Qual vai ser o x da parte? A gente tinha colocado aqui, ó. A gente tinha colocado aqui que essa medida vale 31,83. E essa outra medida daqui vale 31,83. Então, o centroide desse 1/4 de círculo para, né, o x, né, a referência dessa medida até o y, é justamente a diferença, né? 75 menos 31,83, me dando 43,17. Tudo bem? Então, é justamente daqui até aqui, e 43,17 também daqui até aqui, tá? Então, por isso que eu precisava dessa informação aqui, que você encontra ou na sua anotação ou na tabela, tá? Na tabela que a gente definiu como material de apoio. Então, aqui eu vou só formalizar agora com esses valores, 43,17 aqui, 43,17 aqui. E aí eu levo, né, a área, eu levo, né, o sinal da área, né, menos 190,714 vezes 10 a 3, menos 190,714 vezes 10 a 3. Eu processo agora o somatório, né, o somatório da área, aqui me dando 1.207,14, e o somatório dos momentos estáticos me dando eu não coloquei. Coloquei o somatório dos momentos estáticos me dando 20, 22, 3,40. Tanto aqui quanto aqui, né? 20, 22, 3,40. E, por fim, né? Por fim, o x barra e o y barra dessa figura, ela vai ser a razão entre os momentos estáticos, a razão do momento estático pela área total da figura. Isso aqui me dando 16,75 milímetros. Para a gente terminar aqui o momento síncrono, olha só, pergunta, tá? Do que primeiro, deixa eu tirar aqui a lousa. Deixa eu parar de compartilhar.
E agora eu vou voltar aqui para a gente se falar. Vou parar aqui de compartilhar. Pergunta. Vocês estudaram um conceito similar a esse em fenômenos mecânicos? Ou seja, estudaram o conceito de centro de gravidade em algum lugar? Em qual disciplina que vocês estudam? O conceito de centro de gravidade? FEMEC. Em FEMEC, vocês possivelmente enxergaram a resposta para o que eu vou perguntar. Necessariamente, o centro de gravidade, centro de massa, né, de um dado corpo precisa... O centro de massa, né, de um dado corpo precisa estar no próprio corpo? Cuidado, é isso aí. Então, o centroide de área não necessariamente tem que estar dentro da área. É outra coisa que derruba o aluno. O aluno fica forçando, querendo calcular o negócio para estar dentro. Não necessariamente. Tá? É essa última observação que eu queria colocar aqui. Muito bem. Aí é só você pensar lá em FEMEC como o professor te dá esse conceito. Ele te dá, né, várias massas discretas, né, e pede para você calcular o centro de massa daquelas massas discretas. Ela não vai estar em uma daquelas massas discretas. Ela vai estar fora desse conjunto de massas discretas. Então é isso, gente. Para o próximo momento síncrono, eu peço que vocês assistam um vídeo, né, que é um vídeo que eu trabalho lá, o conceito de inércia. É um vídeo lá que eu coloco 2 apoios vermelhos, 2 bloquinhos vermelhos, aí apoio uma folha de papel numa dada condição, né, e aí coloco uma borracha em cima ou não, e depois eu mudo a configuração da folha de papel e coloco alguns elementos. É super interessante esse vídeo, que esse vídeo tem tudo a ver com o conceito que a gente vai trabalhar no próximo momento síncrono, na próxima semana, que são os conceitos de inércia e produto de inércia. Tudo bem, gente? O momento síncrono hoje foi rápido, né? Ó, a gente vai dormir mais cedo hoje. Tá? Na verdade, eu tinha planejado 3 exercícios, sempre naquela perspectiva de que nunca a gente ia conseguir resolver, né? A gente poderia ficar aqui, né, resolvendo mais exercícios, sei lá, mais 3, né, porque a gente resolveu 3 em 1 hora. A gente poderia resolver mais 3 exercícios. Mas eu acho que não vale a pena, porque eu acho que vocês já conseguiram entender minimamente o conceito. Agora, uma coisa importante, né? Lembrem daquela situação que eu coloquei no final do momento síncrono passado que está no caderno, que é aquela questão da transformação vetorial. Quando eu tiver uma área, né, sei lá, inclinada em relação aos eixos de referência que ele está querendo, né, na verdade, definir o centroide, eu tenho que utilizar aquela transformação vetorial. O que eu estou falando? Vamos supor que eu tenho uma figura assim, ó. Eu tenho uma figura maluquete assim, ó. Toda louca aqui, ó. E ele pede para você calcular o centroide dessa figura em relação a esse sistema daqui, ó. Que tá, e aí ele te dá, né, possivelmente esse ângulo daqui. Gente, sei lá, 30 graus, θ graus, né? Gente, não vai ficar fazendo contas absurdas, separando aqui as áreas, as partes, e sofrendo que nem um cabra, né? Sofredor, que gosta de sofrer. Não faz isso. Faz aquilo que a gente ensinou. Coloca um sistema de coordenada local aqui, ó, que acompanha, né? Que acompanha aqui, ó, o contorno da figura, e faz a rotação. Tudo bem? É isso daqui que eu quero colocar para vocês, porque é o meu lema. Se é para facilitar, para que complicar? Aí tem professor que fica com o aluno, forçando o aluno a fazer trigonometria, e projeção para lá, e projeção para cá, e é uma briga. O aluno passa 3.000 horas para resolver o exercício. Fala, não precisa.
Gente, é só olhar isso daqui. Coloca um sistema de coordenada aqui, acompanha o contorno da figura e depois rotaciona. A unidade, você fala do quê? Geralmente eu passo sempre... não, a unidade que mais facilitar, né? Você vê que eu coloquei tudo em milímetro. Não precisa, né? A unidade, você só tem que compatibilizar as unidades, né? Eu vou calcular, sei lá, alguma coisa lá no futuro, né, lá na frente, e aí eu vou precisar, sei lá, a tensão ela vai ser em megapascal e a minha limitante não está em megapascal, né, ou está em pascal. Aí eu converto aí para megapascal, eu tenho que compatibilizar simplesmente as unidades, mas nada de se preocupar em colocar no sistema internacional. Né? Geralmente as nossas unidades elas vão estar no sistema métrico, né? A gente não vai fazer nada de sistema inglês. Né? É tanto que no livro que eu estou utilizando aqui para pegar esses exemplos, vários deles estão em unidade, né, inglesa. Aí eu não tenho nem ordem de grandeza para isso daí. Tá? Eu lembro que eu tive um professor de mecânica dos fluidos que fazia a gente trabalhar em unidade inglesa. Eu não sei para que você viu isso, porque eu não consegui. Eu não consegui ter ordem de grandeza, né, na minha cabeça. Por quê? Porque a gente vive no sistema métrico, né? Não tem o que fazer. A minha ordem de grandeza é nesse sistema. Tá? Então, quem quiser perguntar alguma coisa, tem tempo, né? Eu vou parar a gravação aqui, tá? E a gente pode, na verdade, continuar aqui para tirar dúvida, quem quiser. Tem bastante tempo ainda, tá? Então, eu só vou finalizar aqui para eu não perder esse vídeo.